Pessoal, vamos começar hoje uma nova série. O nome da série é Pequei, e agora? É baseado no Salmo 51. Mas para a gente ter um pano de fundo do Salmo 51, porque o Salmo 51 é Davi confessando o seu pecado. E para a gente ter um pano de fundo histórico adequado, a gente precisa, primeiro, falar sobre 2 Samuel capítulo 11, que é onde é narrado o momento em que Davi adultera. E o nome da série, então, é Pequei, e agora? E o nome da pregação de hoje é Como um Homem Cai em Pecado. Vamos ler 2 Samuel 11, versículo 1. Na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Ok, verso 2. Numa tarde, Davi se levantou da sua cama. Tá vendo? É de tarde, Davi está tirando a sonequinha. Levantou da sua cama e foi passear no terraço do palácio real. Do terraço, ele viu uma mulher que tomava banho. Ela era muito bonita. Davi perguntou quem era aquela mulher. Disseram-lhe, ela é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou buscá-la. E ela foi até ele e se deitou com ela, pois já havia se purificado de sua menstruação. Depois ela voltou para casa. O resto a gente já sabe. Ela engravidou e Davi se utilizou de vários estratagemas aqui, várias artimanhas para tentar esconder o seu pecado. A gente lembra como que foi? Davi, quando descobre que a mulher está grávida, a primeira coisa que ele faz é mandar chamar Urias. Urias, vem para cá. E aí diz o texto que ele pergunta para Urias como que foi a batalha. E depois envia Urias, dá um presente para Urias, envia Urias para casa, mas Urias, diz o texto bíblico, não entra em casa. Por quê? Urias fica à porta de sua casa e diz assim, não posso fazer isso. Enquanto está todo mundo na guerra, eu não posso ficar aqui de boa em casa. Mostrando assim, então, que o verso 1, o autor escreveu de propósito, dizendo, olha, na época em que os reis iam para a guerra, Davi não foi. Davi tinha que estar na batalha. Urias era honrado, Urias entendia isso. Davi não. Obviamente, Davi, com essa ideia de trazer Urias e mandar Urias para casa, era a ideia óbvia de que Urias deitasse com sua esposa, e aí então Urias ia pensar que o filho era dele. Mas Urias, honrado que era, não fez isso. O texto bíblico então diz que Davi chama mais uma vez Urias e fala, vem cá, ó grande homem, conte-me dos teus feitos. E então, diz o texto que Davi embebedou Urias, mas bêbado, Urias era mais piedoso do que Davi são. Mais uma vez, ele não desce a sua casa. Com isso, diz o texto bíblico que Davi diz assim, ó, Joabe, coloque esse homem no lugar mais perigoso da batalha, para que ele morra. E diz o texto que assim aconteceu. Assim aconteceu. Pois bem, o que a gente está vendo aqui é uma coisa monstruosa. Monstruosa. Porque Davi, ele, em primeiro lugar, ele comete o pecado do adultério. E quando a gente não quer se arrepender de nosso pecado, nós começamos a mentir. Nós começamos a dissimular, a tentar ocultar o nosso cadáver. O cadáver daquele pecado. Nós tentamos fazer isso. Todo pecado que não é acompanhado de arrependimento, ele é acompanhado de mais e mais pecado. Foi isso que Davi fez. Então, em primeiro lugar, Davi é dissimulado, ele mente. Ele chama Urias. E alguém poderia pensar aqui, que honra, hein? Urias, você foi chamado à presença do rei. Mas ele está sendo dissimulado, ele está mentindo. Ele está mentindo. E aí, Urias, que honra ter você aqui, Urias. Que grande homem você é. Imagine Urias, coitado. Puxa, que honra, hein? Estou aqui diante do rei. Porque, gente, Davi não era qualquer rei. Era Davi, gente. O homem que derrubou Golias. Mas ele estava sendo dissimulado. Ele envia-o para casa. Depois ele embebeda o rapaz. E quando isso não é o bastante, ele deixa Urias no meio da batalha. É interessante isso, sabe por quê? Quando vem a notícia de que Urias morreu, Joabe diz assim, para o mensageiro, vá
até Davi, e quando Davi reclamar do porquê perdemos essa batalha, diga para ele, mas morreu Urias. E a ideia, como o texto é construído aqui, parece que o que Joabe fez foi o seguinte: Joabe expôs o próprio exército para que Urias fosse morto. Porque o texto bíblico diz o seguinte, que Joabe falou assim, fale para ele, quando você contar porque a gente perdeu, ele vai dizer o seguinte, por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Por que vocês fizeram isso? O que vocês fizeram foi irresponsável, vocês correram muito risco. Quando Davi disser isso, aí você diz assim para Davi, mas Urias morreu. E diz o texto bíblico que não apenas Urias morreu, outros homens morreram. Então, o que tudo parece é que para Davi esconder o seu pecado, ele matou Urias e levou à morte outros ainda. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso é coisa que a gente lê na biografia dos piores homens. O texto bíblico diz que Joabe abandonou o seu soldado no meio da batalha. Imagine Urias, justamente por ser honesto, ele está no meio da peleja. De repente ele olha para trás e nota que ele foi traído pelo seu comandante, pelo seu exército. E ele morre sem nem saber por quê. Meu Deus, o que aconteceu? O que eu fiz? Nem sabe ele que a mulher dele o traiu, que o rei dele o traiu, que Joabe está o traindo, que seu exército está o traindo. Olha a feiura. É coisa, gente. O que Davi fez é coisa que a gente lê na biografia dos piores homens que já pisaram neste mundo. E quem é este homem que faz uma atrocidade desse tamanho? É chamado de o homem segundo o coração de Deus. Era um homem tão acima da média que nós podemos realmente dizer ele era único em Israel. Não havia ninguém como ele em Israel. Sabe por quê? Porque ninguém foi corajoso o bastante para enfrentar Golias, que tinha mais de 3 metros. Nem o rei e nem ninguém. E ele era só um menino, um garoto. Um garoto. E ele falou, o quê? Quem é este que afronta o meu Deus? Uma preocupação com a causa de Deus. Este é o homem que está fazendo essa monstruosidade aqui. É este homem. É o homem que era leal ao seu pai. Para proteger as ovelhas de seu pai, ele lutou contra ursos e contra leões. É o homem que era leal ao seu rei. Quando Davi teve a oportunidade de matar Saul para tomar o trono dele, como Samuel havia dito, Samuel unge Davi e fala, você vai ser rei no lugar de Samuel, no lugar de Saul, porque Saul foi rejeitado. Davi tem a oportunidade de matar Saul. Saul o perseguia sistematicamente. Davi teve a oportunidade de fazer isso. Não fez. Não fez. Ele era leal. Ele era leal ao seu Deus. Por isso, chamado de o homem segundo o coração de Deus. Quem aqui de nós? Qual de vocês? Incluindo a mim. Qual de vocês se aventura a dizer, eu fui como Davi? Agora, se tudo isso, essa podridão, essa feiura, aconteceu com Davi, se Davi pode cair no pecado dessa maneira, por que eu e você não podemos? E aqui não pense apenas em adultério, mas pense no pecado de forma geral, na cobiça, na inveja, em todas as coisas. Se Davi pode ter sido seduzido pelo pecado, por que eu e você não podemos? Isso aqui é assustador, é uma advertência a mim e a você. Mas hoje eu quero falar como. Como o homem cai em pecado assim? E aqui eu vou abordar apenas esse texto e vou dar 2 princípios. Primeiro, um homem sem batalhas. Homens sem batalhas são suscetíveis à queda. Homens sem batalhas são suscetíveis à guerra. Quando o autor narra para a gente aqui o que aconteceu, ele diz, numa época em que os reis iam para a batalha. Os reis iam para a batalha, Davi não foi. O texto bíblico, então, insiste. Todo Israel foi. Quem era apto ao combate foi, o texto está dizendo. Olha o absurdo que ele está mostrando para a gente aqui. Todo Israel foi, todos os reis iam, menos Davi. Davi não foi. Mais uma evidência de que Davi tinha que estar na guerra. Urias. Urias fala, não, eu sou honrado, eu não vou descer para minha casa enquanto o meu povo está sangrando na batalha. Eu vou levantar tarde, vou dormir com a minha esposa. Enquanto os meus irmãos, os meus compatriotas estão morrendo na batalha, de modo algum.
Nem bêbado ele desceu à casa dele. Nem bêbado. Bêbado ele era lúcido. Para saber, não é época de descansar. É época de ir à batalha. Mas, gente, queridos irmãos, coloque-se no lugar de Davi. Davi foi um homem de guerra. Quando jovem, ele lutou contra ursos e leões. A mudança de vida para Davi acontece por meio de uma luta, quando ele derrota Golias. A vida dele é mudada. A mulher dele, a primeira mulher, lhe foi dada por meio de luta. Sua mulher havia sido prometida por Saul. Saul havia prometido, olha, o vencedor, quem vencer Golias, vai receber a minha filha e vai ser isento de imposto. Eu acho que foi aqui que Davi ficou motivado. Eu acho que com o imposto, mais do que com a mulher. Não vai pagar imposto, eu vou dar minha filha. Davi matou Golias. Saul não deu a filha. Mentiroso. Aí diz o texto que Saul, querendo matar Davi, pensou o seguinte: opa, tem uma filha minha que gosta de Davi. Ele ficou sabendo. Que estratégia? Porque eu não posso matar Davi, porque o povo gosta de Davi. O povo ama Davi. Então, Davi, faça o seguinte: traga-me 100 prepúcios de filisteus. Algo muito difícil. Davi trouxe. Davi matou 100 filisteus. Está aqui os prepúcios. Pá. Davi é um homem de guerra. Canções foram feitas para celebrar que Davi era um homem de guerra. Saul feriu milhares em combate, mas Davi feriu 10 milhares. Davi era um homem de guerra. Deus diz para Davi: você não vai construir o templo, porque a sua mão está carregada de sangue, porque Davi era um homem de guerra. Davi viveu fugindo. Um fugitivo é um homem que vê monstro em sombra. Ele não tem descanso. Um dia ele estava na caverna de Adulão, outro dia no deserto, outro dia entre os filisteus, e ele fingiu-se de louco, começou a babar e arranhar a porta para fingir que ele era louco, porque seus inimigos o reconheceram. Peraí, esse aí não é Davi, o que feriu Golias, que era filisteu do nosso povo? Veja como que esse texto resume a história de Davi. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias. Não um dia, nem dois, todos. Davi era um homem de guerra. Davi era um homem cansado, já aos 30 anos era um ancião. Qualquer um pensaria: agora, aqui, nessa história, Saul morreu, Davi é poderoso, o reino está estabelecido. Um homem que a vida inteira guerreou, alguém pensaria: é hora de descansar. É ou não é? É hora de aposentar. É hora de ter um tempo para mim. E foi nessa hora que ele caiu. Golias, ele arrebentou. Saul, ele venceu. Filisteus, ele destruiu. Em guerra, fugindo, ele estava sempre alerta. Ele estava de pé. Mas agora, com poder, num lugar tranquilo, num palácio, com um monte de mulher bonita. Ele tinha um monte de mulher bonita. Comida boa, lugar bonito, lugar seguro. É agora, é aqui que Davi cai. É nesse momento. Eu sei que o sonho do homem moderno é não fazer nada. Eu sei disso. De levantar tarde, como Davi, e ficar viciado na Netflix. Mas isso não costuma ser bom para a piedade e nem para uma vida feliz. Nem para uma vida que vale a pena. Você sabe que esse conceito de aposentadoria é um conceito moderno. Você sabe disso. Totalmente moderno. É fruto de um mundo mais rico. Fruto de um mundo rico. Onde, no antigo mundo, não era assim. A gente vê, por exemplo, na Bíblia até. Os levitas, eles, quando atingiam uma certa idade, eles eram desobrigados de serviços pesados. Eles eram aposentados, então, de serviços pesados, mas continuavam servindo no templo. Ainda por um bom tempo. Pergunte aí se você tem um avô bem adiantado em anos, na roça. Geralmente não aposenta. Eles trabalham, e trabalham, e trabalham. Eu não estou dizendo que é completamente ruim a ideia, porque lá em Provérbios se declara que a formiga acumula no verão para o inverno.
Provavelmente essa figura denote aquela ideia de que, olha, chega um momento em que não dá para trabalhar, seja por conta de doença, por conta da idade avançada, e a gente precisa poupar para essa época. Então não me parece um negócio, aposentadoria, não me parece uma coisa totalmente errada. Agora, a ideia de parar com tudo e só ficar relaxado não me parece ser uma coisa muito saudável. Não nos parece. Você lembra de Gideão? Dos soldados de Gideão? Havia muitos soldados, Deus diz, tem muita gente, despeça os covardes, um monte foi embora. Vamos separar, tem muita gente ainda. Leve-os ao ribeiro. Leve-os ao ribeiro. E aí então, quem enfiar a cabeça na água, esse não vai para a guerra. Agora, aquele que agachar e ficar de olho, cabeça erguida, abaixar a mão, levar a mão com água à boca, mas ficar de cabeça erguida, ou seja, a pessoa que está atenta, que ela relaxa não relaxando, esse aí vai ser meu soldado. Esses eram os 300 de Gideão. Note, por exemplo, se essa ideia de relaxar demais não é sempre propícia ao pecado, a todo tipo, a todo tipo. Note, por exemplo, os meninos de hoje. Note os meninos, muitos acima do peso, muitos deles tão novinhos e tão fúteis, tão pervertidos. E, em muitos casos, isso tem a ver com o fato de que eles não têm lutas para travar. Eles não têm. Eu estava na feira ontem e uma moça que estuda aqui na FEG, suponho, estava bem do lado da FEG, mochilinha de estudar, com um iPhone de R$6.000. É o iPhone 13 ali, é uns R$6.000. E eu falei, o que essa moça conquistou na vida? Porque a profissão dela é qual? Nenhuma, é estudante. Estudante não é profissão. Não produz nada. O estudante está aprendendo, quer dizer, nesses casos está aprendendo quase nada. Mas enfim, o estudante é aquele que está aprendendo, ele não produziu nada ainda. O que ela fez? Não, mas ela fez por merecer porque ela está estudando. Não, ela não está produzindo nada. Estudar está absorvendo conhecimento. Agora, como que ela vai reverter esse conhecimento em alguma coisa? Vai reverter isso em alguma coisa produtiva? Não sei. Não sei ainda. Não sei. Então, como que um pai me dá um iPhone 13 para a criatura? Aí depois eles não entendem. Por que as pessoas, esse tipo de gente, por exemplo, muitas deles, eles não têm muito ânimo para lutar. Mas para que vão lutar se eles, sem lutar, eles obtêm o prêmio? Eles não lutam e já têm o prêmio. Vão lutar para quê? Se esforçar para quê? É a lei do menor esforço. É um absurdo. A gente vê em nosso país, o moleque tem 30, 35 anos. Qual a profissão dele? Estudante, é um eterno estudante. É óbvio que essas coisas, essa ausência de responsabilidade, ser mantido pelos pais eternamente, é claro que isso leva à futilidade. Mas é claro. Pense em outro exemplo. Homens que não querem ter filhos. São preguiçosos, são fúteis, são pervertidos. Por quê? Porque filho é uma batalha. É uma luta. É uma luta. Todos os dias, não tem folga. Quem tem filho sabe, não tem folga. Não tem esse negócio, hoje eu vou descansar. Não tem isso. Pensa, pega a mãe, como é que é a mãe? Ela deita, aí o moleque, não é? Parece que a criatura, o molequinho está lá dormindo. Aí a mãe fecha o olho, ele abre o olho. Eu fiquei, durante 5 anos, se eu fosse um psicólogo, um psiquiatra, ele me daria um antidepressivo. Uma angústia que não cessava, porque tudo dava errado, não conseguia entender as coisas. 5 anos, não um dia nem 2, 5 anos. Por que eu não entrei para o quarto e disse, estou doente, não saio daqui? Sabe por quê? Porque eu tinha uma esposa e um filho. Eu não tinha o direito de dizer estou doente e ficar no quarto. Eu tinha algo pelo que lutar. Eu tinha que me levantar. Todos os dias. Onde não há luta, há um homem suscetível à queda. Um homem sem uma batalha para lutar é um homem suscetível ao pecado.
Deus falou para Israel assim: quando vocês entrarem em Canaã, vocês vão prosperar. Nessa hora, não se esqueçam de mim. Não se esqueçam. Quando o povo estava em batalha, o povo estava se lembrando de Deus. Pense você vai para a guerra. Você pode morrer hoje à noite. Você ora, não ora? Mas agora, pense assim, você se estabeleceu já. Está estabelecido com um reino próprio, emprego, salário gordo. A Bíblia diz, aí há um grande perigo. Aí há um grande perigo. Esse é um momento perigosíssimo. Por isso, olha o que o texto diz. São estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Quando Israel entrou no que hoje é a Palestina, lá em Canaã, Deus ordenou que eles matassem todos os povos que ali haviam. Mas diz o texto que Deus não permitiu que isso acontecesse. Deus deixou algumas nações ali para quê? Para testar Israel. Para que Israel nunca ficasse completamente relaxado. Você acredita nisso? Agostinho fala sobre isso, sobre Roma. Se eu não me engano, eu lembro se foi Cartago. Não lembro se foi Cartago. Falando besteira. Não vou falar o Cartago, fazia parte do Império Romano, não lembro agora. Mas, enfim, havia um país, uma civilização, em que alguns sábios de Roma diziam, não é bom destruir esses inimigos. Porque no dia em que eles forem destruídos, os romanos ficarão relaxados e irão se perder por completo. É sempre bom ter uma luta a ser travada. É sempre bom. Davi, perseguindo por Saul, todos os dias. Todos os dias, Saul, o homem mais poderoso do país, querendo matá-lo. Davi está sempre alerta. Davi está em vitória. Davi, rei, muito dinheiro, prosperidade, palácio, glória, Davi cai. Como um homem cai em pecado? Quando ele está relaxado demais. Nós precisamos sempre de desafios. Sempre. Sempre ter alguma luta a travar. Então, quando você fica aí pensando, poxa vida, veja a hora de não fazer nada o dia inteiro. Foi o que o Davi fez. Foi o sonho dele aqui. E foi o dia da queda dele. Então, quando você fica aí pensando, poxa, minha vida são tantas batalhas todos os dias, tem alguma coisa, tem que clamar a Deus para que Deus supra a minha casa todos os dias. É Deus treinando você. É Deus lapidando você. É Deus te levando a depender dEle. Novos e novos desafios nos mantêm alertas. Nos mantêm levando água à boca como os soldados de Gideão. Bebendo, descansando, mas nem tanto. Nem tanto. As batalhas da vida nos obrigam a ficar em forma. As batalhas da vida nos obrigam a ficar sempre espiritualmente com o shape em dia. Segundo, o homem cai em pecado quando nada o satisfaz. Sabe quantas esposas Davi tinha? 8. Fora as concubinas. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém. Depois que vieram de Hebrom. E nasceram-lhe mais filhos e filhas. Além das 8 esposas, ele tinha concubinas no plural. Não sei quantas. As mulheres dele, algumas são descritas na Bíblia. Mical, linda. Abigail, formosa. Betseba, muito bonita. Muito bonita. Mesmo assim, tendo ele várias e várias mulheres, ele quis a que ele não podia. A que ele não podia. Natã, o profeta Natã, foi até Davi. E o profeta Natã contou a seguinte parábola para descrever o pecado de Davi. Davi, meu rei, veja qual a tua opinião sobre este caso. Havia um homem que tinha muito dinheiro. Ele era rico de ovelhas e gado em grande número. Muito rico. É o que o texto declara. Muitas ovelhas. Ele está falando de Davi. Davi, você tem um monte de mulher.
Mas havia um homem que só possuía uma ovelhinha. E aí você foi lá e pegou essa única ovelhinha desse homem. Você se lembra de Adão? Adão, tudo é seu. Tudo, Senhor, tudo. Tudo. Só tem uma árvore que você não pode. Era só essa que Adão queria. Era só a que ele não podia. Por que isso acontece? E lembrando em conta que Adão nem ainda era contaminado pelo pecado, hein? Mas por que Davi quis o que lhe era proibido? A Escritura declara que o pecado em nós, ele nos tornou tão podres que o errado para a gente é certo. Que a gente tem prazer naquilo que é proibido. Disse, não pode. Aí a gente fala, eu quero. Paulo explicou isso. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Concupiscência é desejo forte da carne. O pecado, ele tomou ocasião, oportunidade pelo mandamento, e despertou em mim toda sorte de desejo pecaminoso. E aí ele fala, sem lei está morto o pecado. O que ele está dizendo? Sem lei está morto o pecado. O pecado, ele tomou ocasião pelo mandamento e gerou em mim toda sorte de concupiscência. O que ele está dizendo é o seguinte, tem ali uma grama, e você não sente vontade de pisar nela. Sem lei, o pecado está morto. É isso que ele está dizendo, está morto, o desejo está morto. Aí, coloca uma placa, proibido pisar na grama. Aí o pecado vive. Aí ele fala, agora eu quero pisar na grama. Agora eu quero. Mas você não queria. Não, mas agora eu quero. Agora eu quero. Um teste fácil de você fazer com seus filhos, para ver que Paulo está falando a verdade. Pegue lá um carrinho que o seu filho não brinca mais, e ele detesta o carrinho, e chega uma visita, e pega o carrinho, dê na mão da visita, e seu filho vai ficar desesperado, eu quero o carrinho agora. Pega um bebezinho. Bebezinho aí. É assim. É o ser humano. Ou crianças, faz outro teste, ele está ali, um brinquedo, ninguém está querendo brincar. Quis. Instantaneamente, ele fica possuído de desejo pelo brinquedo. É o que Paulo está dizendo. O pecado nos contaminou a tal ponto que a lei, que é uma coisa boa, a lei é santa, é justa, o pecado se utiliza da lei para despertar em nós todo tipo de concupiscência. Ou seja, o proibido é prazeroso porque nós fomos deformados pelo pecado. O proibido é prazeroso porque nós fomos deformados pelo pecado. E até o homem, segundo o coração de Deus, foi rendido por isso. Mas como que a gente lida? Como que a gente lida com isso? Como? Fé em Deus, obediência a Ele, que coloca satisfação e gratidão em nossos corações. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. No meu coração há alegria, porque o Senhor pôs. Paulo disse, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a estar contente. A gratidão é o antídoto poderoso contra a tentação. Quando você começa a falar assim, se eu tivesse aquela casa ali, aquela ali. Não, a minha não. A minha nunca é boa. Aquela ali é boa. Eu não sou feliz hoje, mas se eu tivesse só mais um pouco, seria diferente. Seria diferente. Não, foi isso que Davi pensou? Porque, veja bem, ele tinha tudo. Porque é o que muita gente pensa. Não, eu sou infeliz, eu sou frustrado, eu reclamo de tudo. Eu reclamo dos meus pais. Eu sou uma pessoa chata. Quer dizer, não, eles não dizem que são chatos. A gente que identifica. Eu sou assim, meio amargurado. Por quê? Porque eu não dei sorte, porque meu pai me abandonou. Mentira. Está fazendo o que Davi fez. Está sendo dissimulado. Eu vou fazer uma pregação inteira sobre isso. Você está mentindo para si mesmo. Está sendo dissimulado. Você é chato porque você quer ser chato. Você é egoísta não é porque o seu pai te abandonou. Mentira. É porque você é cheio de ódio, você não sabe perdoar. Essa é a causa. Seu pai foi uma tentação para você. Mas a causa é você mesmo. Você é a causa do seu comportamento.
Então, quando você fica, mas se eu tivesse, Davi tinha tudo. E mesmo assim ele quis justamente o que ele não podia. Quando você começa com esse papo de que se eu tivesse aquilo lá eu seria mais feliz, se você já está morando pertinho da casa do adultério, da cobiça, da inveja, da arrogância, da queda. Da queda. A ingratidão é essa coisa terrível. A ingratidão faz com que, não importa o que você tenha, não é o bastante. Nunca é o bastante. Nunca é o bastante. O pecado faz isso. Quer ver um exemplo? Quantas vezes a gente vê o caso lá, um marido casado com a deusa, não é? Aí ele traiu a mulher com uma feiosa. Aí você fala, o que é isso, gente? Qual que é a explicação para um negócio desse? As pessoas, os meros mortais olham e falam, não dá para entender. Né? Ainda mais nós, tudo feinho, né? A gente fala, como que um cara desse faz um negócio desse? A gente fica assim, não dá para entender. Como que o cara trai uma top model dessa? O pecado é assim. O pecado, o coração pecador, ele é uma fábrica de ingratidão. Ele nunca está satisfeito. Davi tinha várias mulheres lindas, ele não estava satisfeito. Ele queria aquela que lhe era vedada, que lhe era proibido. Por isso, para vencer qualquer tipo de pecado, como que a gratidão é fundamental? E lembre-se, o exemplo de Davi nos mostra isso. Várias mulheres, dinheiro, riqueza, glória, e mesmo assim ele foi seduzido. Se você não consegue falar o que o salmista falou aqui, eu tenho alegria hoje, mesmo sem cereal. Mesmo a minha casa é simples, meu cônjuge não é um deus nem uma deusa. Se você não consegue ser feliz hoje com o que você tem, pode ter certeza, você não vai ser amanhã. Não vai ser, se você tiver mais. Porque o pecado, ele é como... A droga é um exemplo clássico do pecado. O vício em droga é um exemplo clássico do pecado. O viciado, ele nunca é uma insatisfação crônica, por isso ele é viciado. Porque ele está sempre, não, agora e vai, e de novo, e de novo, e de novo. Agora aquele prazer, de novo. O viciado é um homem insatisfeito. É uma insatisfação crônica. O pecado é assim. Nunca ele chega e fala, agora deu para mim, agora eu estou satisfeito, posso voltar para casa. Não. Não é assim com o viciado, não é assim com os pecadores. Não é assim. Nunca está bom. O que tem, por melhor que seja, nunca está bom. Se você pensa então mesmo que você seria mais feliz, se você então tivesse aquilo outro, você está flertando com o que Davi estava flertando. Você está flertando com aquilo que Davi estava flertando e caiu. A gratidão, a satisfação em Cristo é o grande remédio, é o grande antídoto contra todo tipo de tentação. Toda ela. Seja sexual, seja a cobiça por dinheiro, a cobiça por posição. Vai por mim. Ou melhor, vai pela Bíblia. Vai pela Bíblia. Vai pelo exemplo de Davi. Vai pelo exemplo de Davi. Se você não consegue hoje na sua casa se alegrar, oh Deus, obrigado por esta casa, obrigado por esta família, obrigado pelo conhecimento que eu tenho, obrigado pelo que o Senhor tem dado. Se você não consegue dizer isso hoje, com o que você tem, ainda que tudo se multiplique e você comece a morar num palácio, e a sua esposa entre num hospital e sai outra pessoa, rejuvenescida, com botox e, enfim, feito uma funilaria pintura completa nela. Ainda assim, você vai falar, mas ainda me falta uma coisa. Ainda me falta uma coisa. Assim é a vida do ingrato. E até Davi, por um momento, foi assim. Por que você acha que eu e você não podemos ser assim também? Podemos. Davi, então, é uma advertência grave a mim e a você, de que devemos buscar a Deus em todo o tempo, de que devemos, ao invés de reclamar de nossas batalhas, saber que os desafios do dia a dia, saber que as batalhas que nos levam a gemer e a orar,
são uma bênção. É Deus nos deixando sempre alertas. Sempre alertas. É Deus permitindo que as batalhas não nos deixem relaxados demais. A história de Davi é uma advertência para que estejamos gratos e felizes com o que temos. Porque para o coração ingrato, nem dezenas de mulheres lindas irão satisfazê-lo. Nem a melhor casa irá satisfazê-lo. Nem a melhor posição na sociedade irá satisfazê-lo. Para o ingrato, o que ele tem nunca é bom. Nunca é bom o bastante. Sempre lhe falta uma coisinha. Se você tem vivido em pecado, olhe para a história de Davi. Por quê? Esse homem é o homem segundo o coração de Deus. E por conta disso aqui, um dia, ele disse assim: Absalão, Absalão. Ele olhou para o seu filho estava morto. Por conta do pecado dele, porque Deus disse que isso ia acontecer. Um dia ele disse: Tamar, Tamar. Um filho de Davi abusou de outra filha. Foi uma desgraça total. O sangue nunca mais deixou de escorrer na casa de Davi. Deus disse isso para ele. O pecado é essa coisa monstruosa, terrível, enganadora, que derrubou até Davi. Nem Golias, nem um homem de 3 metros derrubou Davi, mas o pecado fez. A cobiça o fez. Portanto, não ache que você é melhor que ele. Não pense, eu não sou, jamais serei dominado pela cobiça, o amor ao dinheiro. Eu não. Eu jamais serei dominado pela cobiça, de cobiçar pessoas. Eu não. Se Davi fez isso, gente. Não, eu jamais sou dissimulado. Eu jamais serei dissimulado. Davi foi, gente. Davi fez isso. Davi foi tudo isso. Não, cometer coisas monstruosas, não, comigo jamais. Eu tenho muita confiança em mim mesmo. Amém. Glória a mim. Davi fez, gente. Davi fez de tudo. Foi horrível, foi monstruoso. Ele fez. É por isso que a Escritura declara: aquele que pensa está de pé, não é? Pensa. Ore para que não caia. O melhor jeito de não cair é já estar no chão. Esse é o melhor jeito, é o único jeito. É já ficar ali e falar: Deus, tem misericórdia de mim. É buscá-lo. É se humilhar. É ouvir a palavra de Deus, entender. Eu preciso, eu não posso ficar sem ouvir a palavra de Deus, porque ela me confronta, ela me desafia, ela me humilha. Então eu preciso ir ao culto sempre, porque eu sou fraco, eu preciso ir. Eu preciso orar todos os dias, orar e vigiar para que não entreis em tentação. Eu preciso orar, eu oro todos os dias por isso, porque eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou ridículo, eu sou podre por mim mesmo, em mim mesmo. Então eu preciso. É isso que a história de Davi nos lembra. É uma advertência clara a qualquer um de nós, a todos nós, para que a gente viva de joelhos o tempo todo, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, usa a tua palavra para me quebrantar o tempo todo, para mostrar as minhas falhas, para mostrar quão dissimulado, mentiroso muitas vezes eu sou, para esconder o meu pecado. Tem misericórdia de mim. Se você fizer isso, Deus vai ser gracioso. Obviamente, isso não significa dizer que não venhamos a colher os nossos pecados como Davi colheu. Mas Deus é gracioso para nos perdoar todo o nosso pecado, desde que nós o busquemos com fé, sinceridade e arrependimento. Vamos ficar de pé?